Aqui. Isso. E vou projetar a nossa tela aí, vocês conferem comigo se foi aqui que nós paramos, na terça-feira. Ok? Só um minutinho. Foi aqui que nós paramos, na terça-feira? Confere aí, deixa eu só ver o livro nosso. A gente falava de... Isso, modelo atômico de Bohr. Foi isso, foi? Confere? No nosso livro, isso aqui está na página 96. E nós, na verdade, eu construí esse diagrama aqui, perguntei se vocês já tinham sido apresentados, e os senhores me disseram que sim. Né? Aí eu falei, mas aí na próxima aula a gente vai demonstrar isso aqui, né? Que a gente comentou com relação ao átomo, né, o postulado de Bohr, que modelo atômico de Bohr, né, que são das camadas, né, e que nós temos, então, foi isso aqui que nós falamos, né, os átomos, atualmente nós temos 7 camadas, composto aqui, e elas são nomeadas, né, na questão da nomenclatura, né, com letras do alfabeto, e camada K, L, M, N, O, P, Q, né, e daí a gente comentou, inclusive, com os senhores também, essa questão da quantidade de elétrons nas camadas. E na camada, deixa eu pegar aqui na camada K, então, são, né, o número máximo de elétrons são 2 elétrons, na camada L são 8 elétrons, né? Na camada N, 18, N, 32, O, 32, P, 18 e Q, 8. Isso aqui nós comentamos na aula anterior, né? Quando a gente apresentou aqui o modelo atômico proposto por Bohr. Tá certo? Combinado? Foi isso que nós conversamos? Ou eu estou errada? Foi sim. Foi isso, né? Ótimo, muito bem. É Murilo que falou aí com a gente? Isso. Ok, Murilo. Então, agora nós vamos mostrar para vocês, né, que essa distribuição eletrônica, ela está fundamentada, então, nessa quantização, né, com relação à quantidade de elétrons que nós temos por camada. Como eu falei, K2 elétrons, L8, M18, N32. Mas como que chegou nisso aqui, nesses valores aqui, do número máximo de elétrons? Porque o que diz o modelo atômico de Bohr? Diz que nós temos, né, elétrons distribuídos em órbitas ao redor do núcleo e que nós temos, então, essa quantidade de energia em cada órbita, e ela órbita, né, e ela é padronizada, ou seja, ela é constante. Mas esse elétron, ele pode absorver energia e fazer o que ele chamou de salto quântico, né? Isso, ou seja, sair dessa órbita e ir para uma outra órbita, né? O que tinha o modelo atômico de Rutherford em relação ao Bohr? Era aquele que o elétron era baseado na mecânica clássica, né, que eu comentei com vocês, que o elétron ele ia circulando, né? Ele estava em órbitas circulares, e nós tínhamos a região central positiva e a eletrosfera com partículas negativas, que são os elétrons. Só que ele ia perdendo energia e como ele ia chegar onde? Na parte central do núcleo, que é com características o quê? Positivas. Positivo com negativo, né? Nós comentamos aqui cargas opostas, nós temos o quê? A atração. Então o átomo não conseguiria, né, coexistir nessas condições. Então, aí vem a questão das órbitas, né, com um pacote de energia específico para cada camada. Mas como que chegou nesse número de elétrons? Camada K, 2 elétrons, camada L, 8 elétrons, camada N, 18, e assim por diante. É isso aqui que nós vamos fazer. Só usar a nossa borrachinha aqui, só um minutinho. Então, o nosso elétron, ele está na camada. Eu gosto de representar isso, quando eu vou explicar, numa questão um pouco mais palpável, né, para vocês compreenderem,
porque é algo que a gente não consegue realmente, né, visualizar, então fica difícil. Vamos pensar, né? Cadê o Murilo? Ele está aí, Murilo? O que está respondendo para nós? Deixa eu ver quantos alunos estão Tô em sim. sala. Aí. Então, Murilo, vou utilizar você hoje na sua boa vontade. São com 17 alunos em sala. Pessoal, bom dia. Vamos acordar, já é 10h30. Tudo bem com os senhores? Bom Bom dia, dia. bom dia. Ó, um bom Bom dia dia, professor. forte agora. Bom dia. Então, vamos lá. Então, ó, pensando numa questão macro, né, para que nós possamos compreender a questão micro. Quando a gente pensa no elétron, vamos pensar que o Murilo seja o nosso elétron, tá certo? Né, que é a transição do micro para o macro, para nós compreendermos. E o Murilo mora num edifício. Um edifício, né, um prédio tem andares. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Vamos pensar que esse edifício tem 7 camadas. 7 andares, melhor dizendo. E o Murilo é o elétron. Bom, quando o elétron ele chega, né, na sua camada específica, no seu andar específico, né, no seu apartamento onde você reside, aqui são os corredores. Primeiro corredor, né, que é o primeiro andar, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Mas Murilo, ele vai ficar dentro do corredor ali, ele até passa pelo corredor, mas ele vai entrar, abrir a porta e entrar para dentro do apartamento dele. Confere? Então, o elétron, ele está na camada, mas ele não está caminhando lá, né? Ele passa pela camada, mas ele vai ter um compartimento onde ele vai ficar. E esse compartimento foi padronizado, né, por letras. Quais são as letras do alfabeto? S, P, D e F. Lá no Murilo tem os números, né? Tem os números. Apartamento primeiro, sei lá, 101, depois 201, 202, 301, 302, 303 e assim por diante. Aqui são as letras. Quais são? S, P, D e F. Então, são aonde o elétron fica. O elétron fica dentro desse apartamento, né? O Murilo fica dentro do apartamento dele, o elétron fica dentro do seu apartamento, que é o S, o P, o D e o F. E isso são chamados de subníveis. Então, o elétron está na camada, no nível, dentro do seu subnível. O Murilo está dentro do prédio, no seu andar, dentro do seu apartamento. Então, é um raciocínio, né, só para vocês entenderem essa questão micro. Então, cada elétron está dentro do seu apartamento, do seu compartimento. Só que dentro do apartamento eu tenho o quê? Normalmente, né, tem sala, tem cozinha, tem banheiro, né? Tem quarto e assim por diante. Aqui, da mesma forma, esses compartimentos chamados subníveis, eles têm os seus respectivos compartimentos. No caso do subnível S, né, seria um apartamento menor. Ele tem apenas um compartimento, certo? No caso do subnível P, ele já é um pouquinho maior. Ele tem 3 compartimentos. Vou fazer eles aqui, ó. E a gente vai discutir isso aqui melhor, certo? Estou representando aqui os compartimentos, né, as divisórias desse apartamento. No caso, o subnível D, ele tem 5. Aí, professora, mas como chegou nesse número? 1, 3, 5? Como? O que vocês acham? Foi assim, É por conta do número de camadas, do número de elétrons que tem em cada camada, né? Cada camada suporta. pelo número de elétrons que eu tenho em cada camada? Ó, e esse compartimento aqui, esse subnível F, ele tem 7 espaços aqui. Vamos chamar por enquanto de espaço. Tem uma nomenclatura, depois a gente já vai comentar, mas por enquanto, né? Certo? 7 compartimentos aqui. 1, 2, 3. Vou ter que fazer muito mais.
Eu tortinho, né? Deixa eu só apagar aqui, só um minutinho. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? Bom, isso aqui, na verdade, né, parece simples, mas para chegar nesses valores aqui, tem toda uma questão física por trás disso, né? Lembra que nós comentamos que a física clássica, né, ela não atende esse modelo atômico de Bohr. Ele foi, né, construído, né, mediante os conceitos da mecânica quântica, né, da parte da física quântica. Então, isso aí tem um envolvimento, né, por trás disso aí, da física, onde foi calculado fisicamente, né, esses compartimentos e quanto se no caso do subnível S, né, teria apenas um compartimento, no caso do subnível P, apenas 3, o D 5 e o F 7. Então, isso aqui foi calculado fisicamente, logicamente, a ferramenta utilizada para isso é a matemática. Eu vou apresentar apenas uma equação para os senhores, a mais simples que a gente vai ter trabalhando ela aqui, mas, por enquanto, ela vai nos dar a condição de compreender um pouco melhor isso aqui. É uma equação matemática que diz o seguinte: 2 vezes n ao quadrado. Simplesinho. O que diz isso aí? 12 vezes n ao quadrado é igual ao número de elétrons por camada. Então, eu tenho como calcular, baseado na quantização, na física quântica, usando uma equação matemática, a quantidade de elétrons que nós temos por camada, com o valor do N. O que é esse N, professor? Esse N é aqueles andares, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, ou seja, são as camadas, são os níveis de energia. Primeiro nível, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. E, didaticamente, e aí padronizado, foram chamados de camadas. Camada K, vou colocar de uma outra cor aqui, para ficar melhor, só um minutinho. Por letras, né, do alfabeto, que foram chamadas, então, ó, camada K, L, M, N, O, P e Q, tá? Bom, e aí nós temos, então, a quantidade máxima de elétrons por camada. Como assim? Simplesmente pegando o valor da camada e jogando aqui na equação matemática. A camada K não é a nossa primeira camada? Então, eu vou pegar o número 1 e colocar ele aqui, no lugar do N. Então, ó, vamos fazer a primeira aqui, ó. O número de elétrons é igual a 2 vezes N ao quadrado. Mas o N aqui é o valor da primeira camada, que é quanto? Número 1. Então, eu vou colocar o número 1 aqui e elevar ele ao quadrado. E aí eu vou ter 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 2, 2. Quantos elétrons eu tenho na camada K? 2. 2 elétrons. Então, ó, a minha camada K tem 2 elétrons. Tá eles aqui. É aquela ideia, né? Eu tenho aqui esse compartimento, um compartimento, e ele é composto de quantos elétrons? De 2 elétrons. Aí a segunda camada, que é a camada L. Vamos lá, número 2 agora, o nível é 2. Então, no lugar aqui, ó, do N, eu vou substituir por 2. Então, como é que vai ser? 2 ao quadrado, quanto que é 2 ao quadrado? Bom dia, bom dia. 4. Oh, muito bem, parabéns. 4. 4 vezes 2? 8. 8. Então, significa que na segunda camada, no nível 2, camada L, eu tenho 8 elétrons. Bom, aqui nós vamos colocar, quando nós construímos esse diagrama aleatoriamente, que eu falei que ia mostrar para vocês, eu tenho aqui, ó, S e P. Subnível S com 2 elétrons e subnível P com quantos elétrons? 6 elétrons. 6 com 2, 8. Já supriu essa camada, a quantidade de elétrons, né?
sim? Vamos para a terceira camada. Terceira camada, ó, vou jogar lá no N o número 3. 3 ao quadrado, 9, certo? 9 vezes 2, 18. Então, na terceira camada, nós temos quantos elétrons? 18 elétrons. Então, me ajuda aqui. Vamos colocar aqui, ó. 2, 6, 8, 10, 18. 18. Fechou, fechou? Terceira camada, 18 elétrons. Utilizando a equação aqui, né, da quantidade de elétrons que eu tenho por camada, obedecendo aqui o nível de energia. Então, nós temos aí 18 elétrons na camada, na terceira camada. Vamos agora para a quarta camada. Me ajuda aqui, ó. Vou pegar o número 4 e vou substituir no valor do N. Então, vai ser 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 16. Ok? 16 vezes 2, 32. Isso aí? 2. Tá ok? 32. Tá certo, ok. Obrigada. Então, olha, vamos lá. 2 no subnível S, 6 no subnível P, 10 no subnível D, para 32, ó, 6 com 2, 18. 18 com 10, 28. 28, não, desculpa, 6, oi, professor, tá ruim. 2 com 6, 8, 8 com 10, 18. 18 para 32, falta quanto? Quanto que falta 18 para 32? 14? É isso? Confere? Tô certo ou não? De cabeça eu tô meio lerdo hoje, professora. Tá mais lerdo que eu? Não, não, certíssimo. Ah, muito bem, obrigada aí pelo apoio. Então, até aqui, alguém ficou com alguma dúvida até aqui? O que nós estamos fazendo? Simplesmente pegando o número da camada e colocando aqui nessa equação matemática que nos diz que o número de elétrons por camada é igual a 2 vezes n ao quadrado. E nós estamos aqui completando a quantidade máxima de elétrons por camada. Agora vamos para a quinta camada, né? Conhecida também como camada O, do alfabeto O, quinta camada. Então vamos lá, me ajuda aqui. 5, né? Agora eu vou colocar o 5 no lugar do N. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 2, 50. 50. Aí eu vou aqui, ó, novamente. Subnível S2, subnível P, 6 deu 8. 6 e 2, 8. Com o subnível D, 10, deu 50. 18. E aqui para o F eu coloco 14, que é o máximo que ele suporta, é 14. Ué, professor, está faltando. 2 com 6, 8, com 10, 18, com 14, 32. Cadê? Cadê o restante dos elétrons? Vamos voltar aqui só um pouquinho. No slide anterior, aqui, na nossa lousa anterior. Nós tínhamos pegado lá do livro de vocês, e quem estiver com o livro, pode localizar aí no livro de vocês, que está na página 95. Página 95, lá no primeiro tópico lá, né, uma tabela lá que está projetada aqui, nós falamos, ó, camada K, subnível N1, primeira camada, tenho 2 elétrons. É o que está lá no livro de vocês. L8, N18, N32 e a O? 32. Ué, professora, mas você apresentou uma equação matemática que diz que ela dá o número de elétrons por camada, e na camada O, ao invés de ser, né, os 32, nós fizemos a conta que é 50. Cadê o restante? Por enquanto, pessoal, o máximo de elétrons que nós necessitamos distribuir nessa camada é 32. Mas ela suporta mais elétrons do que 32? Matematicamente falando e fisicamente, sim, ela suporta 50 elétrons. Porém, né, nós temos na nossa tabela periódica, eu não projetei aqui, mas posso também pegar, nós temos, só pegar aqui, só um minutinho, só abrindo aqui,
Um segundinho só. Só para a gente conferir aqui, é um assunto posterior a esse aqui, mas que nós vamos estar estudando aí nas próximas aulas, mas vamos precisar dele aqui só para eu mostrar isso aqui para vocês. Opa, passei também, né? Deixa eu localizar aqui no livro. Deixa eu abrir. Página 102. Quem está com o livro aí, pode abrir na página 102. Eu vou voltar aqui nela. Acredito eu que os senhores já foram apresentados a tabela periódica lá no Ensino Fundamental 2, tá? Mas nós vamos apresentá-la novamente aqui para os senhores, tá? E essa nossa aqui, ó, ela está um pouco desatualizada, mas tudo bem. Esse livro é de 2015, se eu não me engano, né? Se você olhar aqui, ó, que eu vou destacar aqui em amarelo, o que é esse número aqui? 118, certo? Nós temos hoje na nossa tabela 119, essa que está faltando um último aqui. O que? Átomos de elementos químicos, né? Hoje conhecidos são 119. E dos 119 elementos químicos que nós conhecemos, né, para fazer a distribuição dos seus elétrons, o máximo na camada O são 32. Por isso que quando eu trouxe aqui para vocês, eu coloquei, ó, e no livro de vocês também traz, camada O, 32 elétrons. Mas isso pode aumentar? Pode, isso pode aumentar. Por isso que eu coloquei aqui essa reticência aqui, ó, né? E na camada K pode aumentar? Não, não pode. Na camada L também pode ocorrer alteração? Não. Nem na camada K, nem na L, nem na M e nem na N. Agora, a partir da camada O, eu posso aqui ter mais subníveis, apartamentos com mais compartimentos. Por enquanto, o necessário é o quê? O S, o P, o D e o F. Pode vir outras letras, então? Pode. G, H, I e assim por diante. Então, o máximo que nós precisamos até o presente momento é até esse compartimento F, né? E que o máximo de elétrons que tem por camada, por enquanto, é 32 para os 119 elementos químicos que nós conhecemos no presente momento. Tá claro isso? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Podemos continuar, pessoal? Pode. Pode? Então, vamos lá. Então, a sexta camada. Ó, como é que vai ficar a sexta camada? Vou colocar o número 6 aqui no lugar do N. 6 ao quadrado. Bom dia, 36. bom dia. Muito bem. 36 vezes 2. 72? Quantos vocês fazem? Isso, muito bem. Então, aqui, mas quantos que eu vou colocar aqui, ó? 2 com 6, 8 com 10. Opa. 10 aqui, deixa eu só apagar aqui, senão não tá errado. Com 10, que é o subnível F, subnível D, né, suporta no máximo 10 elétrons. Então, aqui vai o número 10. Então, quantos eu tenho, na verdade, para os 119 elementos químicos hoje conhecidos? O máximo são 18. Mas isso pode aumentar? Pode aumentar. E a sétima camada, pessoal? Como é que vai ser? 7, ó, vou jogar o número 7 aqui. 7 ao quadrado. 40 aí? 49. Isso, vezes 2. Quanto vai dar? E eu vou completar aqui, ó. 2 com 6. Quanto são necessários? 7 com 2, 8. Por enquanto são quanto? Apenas 8. Mas eu posso ter nessa camada quanto? 98? Ó, 98. Nossa, professor, eu posso ter 98 aqui elétrons nessa camada? Posso. Por enquanto, eu tenho apenas 8. Sabe quando eu estudei, quando eu fiz ensino médio? Não tem muitos dias, não. Só tem aí quase uns 30 anos.
mais um pouquinho. Essa camada aqui, ó, a 7ª camada, eu só tinha essa aqui, ó, só o 7s2. Hoje, né, porque naquela época tinha 109 elementos químicos na tabela periódica, e hoje nós temos 119. Então, é algo constante. Então, essa distribuição de elétrons nas camadas, ela pode tanto aumentar a partir da 5ª camada, da camada O, como ela pode também o quê? Aumentar aqui nos níveis. 8º, 9º, 10º, 11º e assim por diante. Então, por enquanto, nós estamos com essa configuração aqui, para os elementos que nós conhecemos até o presente momento. Mas é algo que pode sofrer alterações. Então, esse é o famoso, né, diagrama de Linus Pauling. O que ele nos dá? Ele dá a distribuição de elétrons por camada. Então, os elétrons estão em camadas, sendo que cada camada tem uma quantidade máxima de elétrons, e esses elétrons não ficam soltos no corredor do prédio. Ele está em compartimento, nos seus respectivos apartamentos. E dentro desses apartamentos eu tenho aí sala, quarto, cozinha, né? E aqui no caso do subnível S, eu tenho apenas um compartimento. E esse compartimento, ele suporta no máximo 2 elétrons. Sendo que é um elétron contrário ao outro no sentido de rotação de eixo. Então, no caso, esse compartimento aqui, eu tenho aqui 2 elétrons. Por isso que nós fizemos aqui, ó, 1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2. Então, primeira camada, nós temos quantos elétrons? 2 elétrons. E a segunda camada? Ora, é o subnível, né? Nós temos, na verdade, 8 elétrons. Vai ter o S com os 2 elétrons e o P com 6 elétrons. Como é que eu vou distribuir esses elétrons nesses compartimentos? O elétron, ele tem preferência em entrar, que são cargas iguais, elétron com elétron. Tem atração ou repulsão? Repulsão. Repulsão. Aí, professor, como é que tem repulsão e você está colocando eles aqui no mesmo compartimento? Mas eu ainda fiz a observação. Eles têm o quê? Campo magnético contrário. Então, didaticamente, a gente fala, é o spin do elétron. O elétron, um gira num sentido e o outro gira em outro sentido. E isso gera uma atração entre eles. Mas se entrar um terceiro elétron aqui, ou ele vai estar com spin, né, que é esse campo rotacional, para cima ou para baixo. Então, ele vai ter repulsão com esse ou com esse. Por isso que um compartimento suporta no máximo quantos elétrons? 2 elétrons. Então, ó, esse compartimento que eu tenho no caso do subnível P3, como é que é? O primeiro elétron a entrar nesse compartimento, ele vai entrar com spin para cima ou para baixo? O que vocês acham? Repete. Ó, eu tenho 3 eu não falei a palavra ainda, vou falar agora, ó. Esses compartimentos aí, deixa eu voltar aqui um pouquinho no modelo que nós pegamos lá do livro e que nós fizemos a leitura na terça-feira. Aqui. Quem pode aí ler para nós esse item 3 que nós explicamos na terça-feira aqui, ó. Deixa eu só até apagar aqui o que a gente fez, a anotação em cima, para a gente relembrar. Que a gente volta lá. Que, ó, esse que eu estou aqui limpando ele, né, do que eu anotei, o item 3. Quem pode fazer essa leitura aqui para nós? Quando um elétron Quem pode? Bom dia, vocês estão me ouvindo, pessoal? Aí, professor, eu vou ler. Tá bom, então pode ler o modelo. Pode ler? Pode, Tá por bom, favor. então. Quando o elétron recebe energia suficiente do meio externo por aquecimento, por exemplo, ele se desloca para uma órbita mais distante do núcleo, que é mais energética que sua órbita original. Quando o elétron perde essa energia pré-adquirida, retorna para sua órbita original, dissipando a energia recebida na forma de energia térmica e ou luminosa. Leu o resto? Certo. Foi o que nós explicamos, inclusive, na aula passada, a questão dos fogos de artifício, né? Mas apareceu, quis que você lesse aqui. Obrigada, muito obrigada.
pela questão da palavra órbita, ou seja, né, o modelo atômico proposto por Bohr, ele dizia que o elétron tem uma órbita, uma região, uma região, né, de maior probabilidade de encontrá-lo. E essa região de maior probabilidade de encontrar o elétron era chamada de órbita. Quando eu comecei, eu falei, vamos pensar no Murilo sendo o elétron, né? Questão micro. Então, o Murilo, né, ele sendo o elétron, ele está, vamos supor que o Murilo mora lá no 7º andar, né? Então, ele está aqui no nível 7, dentro do seu subnível, né? O subnível tem um subnível SP. E ele tem um compartimento da casa dele que ele prefere, né? Normalmente vocês preferem o quarto, não é isso? Então é a sua órbita aonde tem maior probabilidade de procurar o Murilo e encontrá-lo lá no quarto dele. Mas toda vez que eu for procurar o Murilo, eu vou encontrá-lo lá no quarto? Ou ele sai do quarto? Em alguns momentos ele sai do quarto. De vez em quando ele sai do quarto. De vez em quando, né? De vez em quando. Dificilmente, mas... Dificilmente, né? Fica lá quase que 24 horas, né? Antigamente eu podia falar, eu falava assim, não, você fica mais no quarto da sua casa, mas você tem que vir aqui para o instituto, né? Agora nem ir para o instituto vocês vão assistir aula no quarto, então aí começa um pouco mais complicado sair dessa órbita, né? Mas você precisa fornecer uma energia para você, fornece uma determinada energia, você sai um pouquinho dessa órbita, né? Mas a maior probabilidade é de encontrá-lo lá, onde lá ele tem uma maior estabilidade, né? Ele fica mais confortável, então ele tem um menor gasto energético. Então, o que nós sempre buscamos é o quê? Uma maior estabilidade, um menor gasto energético. O elétron também não é diferente, né? Então, no caso, o elétron, ele tem uma preferência, a sua órbita. Então, essa casinha que nós fizemos aqui, didaticamente, esse quadradinho, que não existe, na verdade, nas camadas, é uma região energeticamente mais favorável. Mas, didaticamente, a gente faz isso com um quadradinho. E diz exatamente isso, o elétron, ele tem a sua órbita. Agora, ele pode sair desse orbital. Então, o que seria o orbital? Como é que vocês definiriam para nós o que é orbital? É a órbita do elétron ao redor do próton, do núcleo, né? Não do próton, mas do núcleo. Isso. Então eu posso dizer que é a região de maior probabilidade de encontrar o elétron. É a região que ele se sente mais confortável. É lá na sua órbita. Certo? Então, essa órbita, como eu falei, ela tem uma quantidade máxima de elétrons que ela suporta, exatamente pela repulsão de cargas iguais. São 2 elétrons, mas que eu tenho que ter campo magnético, no sentido rotacional, que a gente diga didaticamente por spin, né? Que tem que ser contrário. Então, um elétron, quando ele vai entrar nessa órbita, ele sempre vai preferir entrar na órbita que está vazia. Então, se essa órbita aqui está vazia, ele vai sempre entrar, né, nessa sequência aqui energética, que a gente chama da esquerda para a direita, e ele pode entrar com sentido rotacional para cima ou para baixo. Mas se ele entrar com sentido rotacional para baixo, o outro elétron que vai vir, ele prefere não entrar nessa órbita, porque já tem gente. Ele vai entrar nesta aqui, mas também com sentido rotacional para baixo. E o outro que vai vir aqui, ele vai entrar nesta com sentido rotacional para baixo. Agora eu tenho alguma órbita que está, né, algum orbital que está vazio? Não. Então todos a gente fala semi-preenchido. Mas eu posso entrar outro elétron aqui? Posso. Mas desde que esse segundo elétron entre aqui, ele agora entre com o quê? Sentido rotacional contrário. Então ele vai para cima, esse vai o quê? Para cima, e esse aqui também para cima. Por isso que quando nós falamos do subnível S, nós colocamos no subnível S, quanto que foi o máximo de elétrons que foi aqui que eu coloquei? 2. E o subnível P? 6, porque ele tem 3 orbitais.
Então, ele tem no máximo 6 elétrons. E o subnível D? Ó, se eu for colocar o elétron aqui no subnível D, o primeiro a entrar aqui nessa órbita vazia, ele vai entrar com spin para cima ou para baixo? Para baixo. Acho que para baixo, né? Tanto faz. Pode ser para cima como para baixo. O importante é, se o primeiro elétron entrou com spin para cima, todos os demais que vão entrar nos orbitais que estão vazios, também eles seguem esse mesmo sentido rotacional. Por que eles fazem Agora, isso? questão energética, de estabilidade. Ele vai preferir, eu vou mostrar aqui, inclusive foi criado, né, didaticamente, eles falam regra. Tem duas regras, né, que é a questão do princípio da exclusão de Pauling e a regra de Moody. Também é baseado na equação matemática, né, que é explicado pela mecânica quântica, questão energética, de estabilidade. Voltamos naquela questão. Quanto menor é a repulsão, nós temos o quê? Menor energia. E se eu tenho menor energia, eu tenho maior estabilidade. E tudo no universo caminha no sentido de ter o quê? Maior estabilidade e menor energia. Então, ó, todos aqui entraram agora com spin para cima. E agora, se eu for semi-preencher essa órbita, eu tenho que vir agora com o elétron no sentido contrário. Então, logicamente, agora ele vem com spin para baixo. Certo? Então, o sentido de entrada na órbita, eu defino na hora que eu vou preencher essa órbita. O importante é, se o elétron entrou com spin para cima, os demais vão entrar nos orbitais que estão vazios com spin para cima. Depois que eu não tenho mais orbital vazio, aí agora eu venho com o sentido contrário ao que eles entraram inicialmente. Tá claro isso? Sim ou não? Sim, e por que esses segundos aí, eles entram para baixo, com a órbita para baixo? Assim? Sim, eu tenho duas opções. Ou eu entro para cima ou para baixo. Eu coloquei inicialmente todos para cima, não foi? Então, agora a opção é qual? Para baixo. Porque se eu colocar num orbital o terceiro elétron, ele vai entrar com spin para cima ou para baixo. E foi aquilo que eu mostrei aqui inicialmente. Cargas iguais se repelem. Então, a única condição para que eu tenha em uma órbita 2 elétrons é que eles tenham uma pequena atração. E qual é a atração? É a questão rotacional do campo deles. E isso, eu represento isso didaticamente por essa setinha, que a gente fala spin. Spin rotacional para cima, que a gente fala horário, e para baixo, que a gente fala anti-horário. Tá ok? Tudo bem? Bom, e no caso do... Então, eu tenho aqui no caso do subnível D, quantos elétrons, pessoal? O máximo são 10 elétrons. Por isso, eu tenho quantas órbitas? 5. E no caso do subnível F, vocês querem aqui o primeiro elétron spin para cima ou para baixo? Pode ser para cima. Para cima. Então, ó, se eu coloquei o primeiro elétron com spin para cima, eu vou semi-preencher todos os orbitais com spin para cima. Por quê, professora? Porque os elétrons preferem entrar no orbital que está vazio. Tem orbital vazio agora? Não, eu falo que eu tenho orbital semi-preenchido. Quando eu não tenho nenhum elétron, eu falo que eu tenho um orbital vazio. Quando eu tenho apenas um elétron, eu falo que eu tenho um orbital semi-preenchido. E quando tem 2 elétrons no orbital, eu falo que tem um orbital completo. Ou seja, não entra mais ninguém. Agora, eu vou fazer o quê? O contrário. Orbital, agora, o elétron, sentido contrário. O semi-preencher todas as nossas órbitas, ou seja, a região de maior probabilidade de encontrar o elétron. E aí eu tenho no total de quantos elétrons? Aqui no subnível F. 14. Por isso que a gente colocou o número 14. Ué, professor, isso pode aumentar? Pode. Agora vê comigo. O S é um orbital. O P é 3. O D é 5. O F é 14. Qual foi a sequência? Tem uma lógica aqui ou não? Matematicamente pensando.
2, 6, 10, 14. Vai aumentando de 2 em 2, né? De quanto que é? Ó, de 2 para 6. 2, 4. 4. Ah, Tá. sim, de 4 em 4. De 6 para 10. 4. 4. De 10 para 14. 4. Certo? Ó, de 4 em 4 em 4. É porque eu Qual tava que seria olhando o próximo? para essas E caixinhas. aí, lógico, Das caixinhas. exatamente, são Não, pelos orbitais. Agora você vai chamar eles de orbitais. É o orbital, né? Onde está o elétron. É o seu compartimento que você tem maior probabilidade de encontrar você. É ali que o elétron fica. Então, o elétron fica no nível, no subnível, dentro do orbital. Então, aonde está o elétron na eletrosfera? Ele está no nível, ou seja, na camada, dentro do subnível e dentro do orbital. Ele não fica solto, não. Ele tem o seu compartimento e cada compartimento desse tem o seu pacote energético específico. Certo? Por isso que quando nós apresentamos para os senhores anteriormente, né, nós falamos que os elétrons percorrem órbitas circulares ao redor do mundo. Há uma quantidade limitada de órbitas permitidas, que se chama de camadas eletrônicas ou níveis, e será a energia do elétron localizada nela. Né? E aí, logicamente, como nós falamos, o elétron ele pode, durante, né, a translação nessas órbitas permitida, o elétron não perde energia espontaneamente, mas se mantém em uma órbita estável, condição conhecida como estado estacionário. Mas ele pode sair da sua órbita original, né? E quando ele sai dessa órbita original, ele sai, dissipa essa energia que ele absorveu, esse comprimento de onda, e retorna novamente. E quando ele dissipa essa energia que ele absorveu, nós temos, então, né, ou a energia térmica ou luminosa, que é isso aqui que nós mostramos para os senhores, né, inicialmente. Olha aqui, são os famosos fogos de artifício. Então, o que é isso, professor? É o elétron que estava na sua órbita, ele saiu dessa órbita, passou para uma órbita de maior energia, só que aí ele saiu de uma condição estável e foi para uma condição instável, maior energia. Ele emite essa energia que ele absorveu, ou seja, esse comprimento de onda, e retorna. Alguns átomos de alguns elementos químicos emite isso na região do visível, onde a gente consegue visualizar o olho nu, né, do espectro eletromagnético. E por isso que a gente vê as cores, verde, vermelho, violeta, dos fogos de artifício. E eu citei o exemplo para vocês essa semana, né, na terça-feira, que eu comentei o quê? Aquela questão, eu estou fazendo um churrasquinho, né, e deixo cair lá na churrasqueira, né, um pouquinho de sal de cozinha. O maior componente do sal de cozinha, vocês já estudaram lá no Ensino Fundamental 2, que é o cloreto de sódio. Eu tenho aqui o sódio, certo? E o sódio, a última camada dele, tem um elétron, esse elétron absorve esse comprimento de onda característico, né, e faz o salto quântico e depois emite. E por isso a gente vê, né, quando cai um pouquinho do sal grosso lá na churrasqueira, uma chama de coloração que alguém fala, é um amarelo alaranjado, né, um tom, quando mesma coisa que eu citei o exemplo, quando você deixa cair um pouquinho daquela água do arroz, né, na chama, ela estava com coloração azul e ela passa com uma coloração alaranjada. Confere isso? É exatamente isso aqui. O elétron absorvendo uma energia e saindo dessa condição estacionária e emitindo essa energia que ele absorveu, o mesmo comprimento de onda, a mesma energia, o mesmo pacote energético, e retornando ao seu estado original. Isso caracteriza o elétron em um determinado elemento químico. Isso fez um diferencial na nossa vida, né? A partir desse conhecimento, desse modelo atômico proposto por Bohr, nós tivemos um salto, né, com relação ao avanço tecnológico. Uma vez que eu quero identificar uma determinada substância, eu trabalho, então, com a transição eletrônica
dos elétrons das camadas de valência ou das camadas internas, que a gente vai comentar isso mais para frente, que eu posso fazer transição tanto em camadas externas, né, de um determinado átomo de um elemento químico, como em camadas internas. Questão energética, questão do espectro eletromagnético, aonde que eu vou estar. Mas isso faz com que eu possa quantificar esse elemento químico, no sentido de identificar o elemento, e ainda dizer qual é a quantidade. Então, eu tenho duas análises aí. Tem a análise qualitativa e tem a análise quantitativa, que eu faço baseado nesse princípio da transição eletrônica. Identifico quem eu tenho e ainda quanto eu tenho. Então, quem eu tenho é uma análise qualitativa. Quanto eu tenho é uma análise quantitativa. As duas coisas é possível realizar. Então, esse é um grande avanço, né, na área tecnológica, a partir do momento que nós conhecemos. E quando eu mostrei para vocês aqui, ó, só para dar uma título de curiosidade, voltando aqui no nosso livro, né, que a gente mostrou aqui a tabela periódica, desses 118 que tem aqui, né, mas eu falei para vocês que tem que ter 119, todos eles, né, cada elétron, de cada camada, de cada átomo, de cada elemento químico, hoje nós sabemos a sua energia específica. E isso caracteriza o elétron. Cada elétron, de cada camada, de cada átomo de elemento químico. O elétron, no caso do hidrogênio, só tem um, né? Então, o elétron do hidrogênio tem uma energia específica. Os elétrons do hélio têm uma outra energia específica. Do lítio, do berílio, do boro, do carbono, do nitrogênio, do oxigênio, e assim por diante. Ah, professor, então, cada elétron tem um pacote de energia específico, cada elétron. E nós hoje já conhecemos, e isso já é tabelado, de toda a tabela periódica. Isso é um grande, né, avanço tecnológico. Ok, pessoal? Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Ok. Até. Não. Ninguém tem dúvida? Todo mundo compreendeu o que nós comentamos aqui? Isso aqui é fundamental, essa compreensão, para nosso futuro aqui acadêmico. Tranquilo? Certo. Então, qual que é a diferença do modelo básico, do modelo atômico de Rutherford para o modelo atômico de Bohr? Voltando aqui, né, nós tínhamos falado aqui, esse é o modelo atômico de Bohr e o modelo atômico de Rutherford que eu expliquei para vocês, né, anteriormente aí. Qual que é a diferença fundamental? Esse aqui é o modelo atômico de, que já não está nesse slide mais, né, mas tudo bem. De Rutherford foi aquele experimento, a gente comentou o experimento, né, e a questão que ele colocou que o que era o modelo atômico de Rutherford? O de Rutherford foi o que falou sobre a eletrosfera? Exatamente, falou sobre a eletrosfera. Tinha os elétrons na eletrosfera, tinha os prótons no núcleo. Depois surgiu o quê? Os nêutrons, não foi isso? Para completar o modelo atômico de Rutherford, porque senão não era possível. Olha lá, ó, né? Esse cara aqui, não é isso? Em 1932, né, nós mostramos para vocês que se eu tivesse dois prótons no núcleo e não tivesse uma partícula para neutralizar a repulsão entre essas duas cargas positivas, isso não poderia existir. Então, o modelo atômico proposto por Rutherford era só básico para o átomo do elemento químico hidrogênio, porque eu tenho dois prótons. Eu tenho um próton, né? A partir do hidrogênio, que, por exemplo, o hélio com dois prótons já não era possível. Tudo bem, teve esse complemento. Mas aí depois, qual é a outra falha com relação ao modelo atômico de Rutherford? E qual é a proposta do modelo atômico de Bohr? Porque o que a gente acabou de mostrar para vocês foi basicamente o modelo atômico de Bohr. Agora, que eu acabei de fazer. Né? Isso aqui é a proposta do modelo atômico de Bohr. E o que temos no modelo atômico de Rutherford que é diferente do de Bohr? Ou melhor, o que temos no de Bohr que é diferente do Rutherford?
Vou voltar aqui. Pode falar, não precisa brincar, não. Pode ser a um excitação do vez. elétron? No caso Qual que é a característica desse elétron? Como é que esse elétron se comporta? Como é que é? ele, Ó, vou ter ele, ele pode pular de, tipo, ele tem a eletrosfera dele, ele pode saltar de uma camada para outra da eletrosfera se for energizado. No caso, aquecido, por exemplo. E o que acontece com a energia de cada elétron quando ele está na sua camada específica? Ela muda. Ela pode aumentar ou diminuir. Mas quando ele está naquela camada, essa energia dele Ela naquela é camada, igual. Ela é ela é estável. constante. Uhum. Isso. Então, mas ele pode absorver e saltar dessa camada, certo? Mas enquanto está naquela camada, né, ele permanece ali com aquela energia específica, aquele pacote, né? Mas ele pode absorver um determinado comprimento de onda, uma energia, e fazer o salto quântico, certo? Então, foi a partir desse conhecimento, né, dos trabalhos aqui de Planck, né, que o Bohr conseguiu propor esse modelo, que vem lá dessa questão da ideia, né, da quantização da energia, certo? Ok? Então a gente sai da mecânica tradicional e entra nessa mecânica, né, quântica que nós chamamos. Mas basicamente o importante vocês entenderem é a única equação, né, essa equaçãozinha que eu apresentei para os senhores, que parece ser muito simples, né, que o número de elétrons por camada está relacionado com uma constante, né, o número 2, vezes o número da camada. Isso aqui, para chegar nisso aqui, não foi muito tranquilo, não. Parece simples, né, hoje, tá? Então, isso aqui tem que ter muita física, né, para chegar nisso aqui, tá ok? Muito conhecimento, né, nessa área da física. Então, isso resume, então, né, o modelo atômico de Bohr, que é o modelo baseado em quê? Em órbita, em orbital, onde o elétron tem a sua órbita característica, mas ele pode sair dela a partir do momento que eu forneço uma determinada energia. Mas ele absorve, né, e ele emite essa energia em determinados comprimentos de onda, né, característicos de cada elétron. Alguns átomos de alguns elementos químicos, que é o exemplo eu citei, o sódio, isso acontece na região do visível, por isso nós vamos ver, né, uma luz característica. Então, quando eu quero, por exemplo, identificar um elemento, e se ele faz essa transição eletrônica na região, né, eu consigo excitar ele e ele emitir isso na região do visível, esse é um teste que a gente faz, chamado teste de chama no laboratório. Aí eu tenho uma amostra lá de uma determinada substância e eu não sei quem é. Aí eu posso fazer o teste de chama. Dependendo da luz, né, da pigmentação, da coloração, eu posso identificar o elemento. Então, é uma análise quantitativa ou qualitativa? Nesse caso, eu falei do teste de chama. Qualitativa. Qualitativo. Só que a partir disso aí nós desenvolvemos equipamentos, né, que nós conseguimos, através da intensidade dessa luz, traduzir isso matematicamente, né, utilizando a matemática, então, em quantidade. Eu consigo tornar isso algo, né, palpável. Então, pela intensidade da luz, eu identifico, além do elemento, ainda qual é a quantidade. Então, ela passa de ser uma análise qualitativa para uma análise quantitativa. Tá? Nós temos algumas técnicas de laboratório, né, chamadas técnicas analíticas, que é a espectrometria, né, de absorção atômica e de emissão atômica, por exemplo, que está intimamente relacionada com esse princípio da absorção e da emissão de um determinado comprimento de onda característico e uma intensidade, que vai nos dizer qual é o elemento químico que eu tenho e qual é a sua concentração. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Nenhuma dúvida? Eu esqueci, na verdade ia voltar. Não, né? Nós vamos, que agora, a partir disso aqui, a gente temos, né, para vocês resolverem. E aí sim, na próxima aula a gente começa a página. Deixa eu só apagar esse pedacinho aqui para eu colocar.
página 97 do livro de vocês. Todo mundo está com o livro aí? Página 97. Os exercícios de 1 a 8. Isso, 1 a 8 só. Número 1 ao exercício número 8. Tentem executar esses exercícios. Na segunda-feira, nós temos o nosso plantão de dúvida. Daí vocês conferem lá na plataforma Moodle qual que é o horário que começa. Se eu não me engano, é às 15h30. Mas não tenho certeza. Então, vocês conferem o horário. Lá também tem o link da sala. A sala de plantão de dúvidas é diferente da sala nossa. Mas tem um link lá. Ouço para os senhores. E aí, quem tentar fazer os exercícios de 1 a 8 e estiver com dúvida, nós vamos estar disponível para vocês para retirar essas dúvidas desses exercícios aqui, ou referente ao conteúdo. Você foi estudar e aí ficou com alguma dúvida, no que nós comentamos aqui hoje. Porque aí na próxima aula, na terça-feira, a gente já começa assunto, né, referente à tabela periódica, propriamente dito, como ela foi construída. Hoje a gente já começou aí mexer um pouquinho, mostrar ela, mas aí a gente começa porque aqui a gente encerra modelos atômicos. Há alguma dúvida com relação a modelos atômicos? Não. Tem não. Não? Alguém quer fazer alguma declaração que não conseguiu, que aonde está? Enfim, é o momento. Eu vou voltar aqui para a minha página aqui do Teams para eu fazer a chamada, certo? Vou baixar aqui a nossa lista de presença. Nós estamos com 21 alunos em sala, então baixando a lista de presença. Se não há nenhuma dúvida, por hoje é só. Já vou finalizar a nossa gravação. Pode falar. Sobre o conteúdo não tem dúvida não. Só queria saber do negócio da nota lá, que a gente falou na terça passada. Vocês mandaram para mim? Eu mandei para Ana Júlia e ela mandou. A gente não tem o número da senhora. Não? Eu até te mandei uma mensagem aqui pelo Teams, mas eu não tive resposta. Realmente não vi. Mas tá aí, ó. Mandou o número aí? Sim, só um minutinho. Tá certo. Olha aqui. Receberam aí? Sim. Então é esse aí. Sim. Aí vocês me encaminham via quem são os alunos e qual é a questão da nota, que aí eu vou conferir lá. Ok? A senhora só quer o print de que as tarefas foram feitas, né? Exatamente. Faça para mim o print e me encaminha. Tá bom. Ok? Ana Júlia, você manda lá? Eu mando pra ela. Já tá com o print de todo mundo, né? Na aula passada, eu lembro que era o Samuel, o Simon e eu que tava com esse problema. Mas o Felipe falou alguma coisa, sabe? Se ele tá com problema também? Eu vou falar com ele. Tá bom. Só isso, então. Tá ok. Então vocês me encaminham que eu vou verificar lá. Certo. Ok? Então, parando então a nossa gravação, tá? E por hoje é